Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de Física. Bom, como prometido a vocês, eu falei que no vídeo de hoje eu gravaria a resolução dos exercícios de sala para vocês, né? Lá do X-tetando, do X praticando. Eu falo X-tetando porque é o Teta que vai fazer, né? Referente à parte dos espelhos esféricos, tá? E aí espero que esses exercícios sirvam de base para que vocês possam fazer os demais, ok? Tentem fazer outros, mandem as dúvidas para a Mari, para que na aula de terça-feira a gente traga novos exercícios aí, para que depois a gente mude de conteúdo, ok? Bom, o primeiro exercício, ele fala o seguinte, um exercício totalmente teórico, mas de extrema importância, né, que vai falar a respeito de como a reflexão ela acontece numa superfície plana e numa superfície esférica, tá? E quando nós estudamos a lei da reflexão, a lei da reflexão ela vale para qualquer tipo de superfície. E eu quero resgatar essa lei com vocês e mostrar, né, a diferença da superfície plana para a superfície esférica, que é o que nós temos que utilizar para resolver esse exercício, tá? A questão ela fala o seguinte, na figura abaixo, ilustra-se um espelho esférico côncavo e seus respectivos centro de curvatura C, foco F e vértice V. Um dos infinitos raios luminosos que incidem no espelho tem a sua trajetória representado pela letra R. As trajetórias de 1 a 5 se referem a possíveis caminhos seguidos pelo raio luminoso refletido no espelho. O número que melhor representa a trajetória percorrida, né, pelo raio R após refletir no espelho é... Então, olha só de bater o olho naquele raio na imagem, a gente já percebe que aquele raio não é nenhum daqueles 4 raios notáveis, tá? Lembra que os raios notáveis é chegando paralelo ao eixo principal, e aquele R não está. Chegando, passando pelo foco, aquele R não está chegando, passando pelo foco. Chegando, passando pelo centro, e aquele raio não está chegando, passando pelo centro. E chegando e batendo no vértice, e aquele raio não está batendo no vértice, né? Quando a gente apresenta os raios notáveis para vocês, é porque eles são os mais importantes. Não que a gente não possa utilizar outros raios para construir as imagens. Só que outros raios, o caminho talvez ficaria um pouco mais chato de desenhar. Mas é o que ele quis abordar aqui nesse desenho, tá? Então reparem ali na imagem de baixo, nessa imagem aqui embaixo, eu quis relembrar para você como é que você desenha um raio refletido num espelho plano. Então, vocês estão vendo aí o raio azul chegando e ele vai bater nesse pontinho aqui, ó. Tudo bem? Como é que eu desenhava o raio refletido? Lembra que eu sempre precisava de uma reta suporte. E essa reta, ela era chamada de reta normal. Mateus, por que ela é chamada de reta normal? Porque a reta normal, pessoal, ela tem uma característica importante. Ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície refletora. Tudo bem? Com o desenho da reta normal, então vou chamar isso daqui de N. Lembra que nós tínhamos um certo ângulo, chamado de ângulo de incidência. E aí, desenhar o raio refletido era uma coisa tranquila. Por quê? Porque nós tínhamos uma lei da reflexão. A lei da reflexão, ela garantia que o raio refletido, ele retornava, né, formando o mesmo ângulo que o raio incidente formou em relação à normal, tá? Então, nós temos aqui ó, um outro ângulo, claro que eu estou fazendo no olhômetro, né? O certo talvez fosse medir o ângulo com o transferidor, tudo bonitinho, mas aqui a gente vai no olhômetro. Então, eu tinha que esse ângulo era igual àquele e aqui estava o meu raio refletido. Tudo bem? Desenhar normal no espelho plano é muito tranquilo, né? Porque geralmente o espelho plano ou ele vai ser horizontal ou ele vai ser vertical. E dependendo se ele é horizontal, a normal é vertical, ou se o meu espelho é vertical, a minha normal vai ser horizontal, para que forme um ângulo de 90 graus. O problema é que quando esse raio de luz bate num espelho esférico,
Olha só que interessante, ele está batendo nesse pontinho, tá? Como é que eu sei onde está a minha reta normal? Lembrando que, independente de ser um espelho plano ou esférico, a reta normal tem que fazer 90 graus com a superfície do espelho. Aí entra um macetezinho, que é mais uma propriedade matemática do que propriamente física, tá? Vocês estão vendo aí a circunferência, né, onde o meu espelho está contido nela. E vocês estão vendo aquele pontinho preto, e aquele pontinho preto ali no meio é o centro da nossa circunferência, tá? Existe uma propriedade matemática que ela fala o seguinte: toda reta, olha o que eu vou te falar, toda reta que passa pelo centro, tá? E cruza qualquer ponto da circunferência, ficou meio torto aqui, ó. Qualquer reta que cruza a circunferência, né, passando pelo centro, forma um ângulo de 90 graus. Então, olha que interessante essa propriedade, tá? Eu desenhei o raio azul chegando, batendo nesse ponto, mas não é tão simples desenhar normal, mas com essa propriedade é. Então, eu tenho que desenhar normal, que é essa reta vermelha, de modo que ela passe pelo centro da nossa circunferência. Essa é a nossa reta normal. E agora fica fácil, né? Eu sei que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, tá? Isso é uma propriedade matemática. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. E eu sei que, de acordo com a lei da reflexão, a hora que o raio refletido sair dali, ó, ele vai sair com o mesmo ângulo, tá? Então, olha só, o raio refletido, nesse caso, ele iria, claro que, de novo, eu estou no olhômetro aqui, tá, pessoal? Ele iria mais ou menos se refletir para essa posição. Tudo bem? Eu vou precisar desse conhecimento para resolver o meu exercício 1. Repare que eu copiei a imagem ali embaixo do exercício 1, mas eu tirei todos os possíveis caminhos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Eu deixei apenas o raio R. A hora que esse raio está batendo nesse pontinho aqui, ó, eu sei que ele vai se refletir. Mas para que eu desenhe corretamente, eu tenho que desenhar a minha reta normal. Mateus, onde está a reta normal? Então lembra que numa superfície esférica, a reta normal, ela sempre tem que passar pelo centro da minha circunferência. Olha a minha reta normal aqui, pessoal. Esse era o desafio, né? Achar a reta normal para essa questão. E aí, aqui agora, eu tenho o meu ângulo de incidência. Eu tenho que desenhar esse raio preto refletindo, de modo que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Então, mais ou menos, esse raio aqui, ó, ele representa o meu raio refletido, né? Por que que eu sei que é mais ou menos ele? Porque eu percebo que é esse raio onde o meu ângulo de incidência e meu ângulo de reflexão, eles seriam iguais. E aí a gente olhando ali para o desenho original, né, com o caminho do raio 1, 2, 3 e 4, nós percebemos bonitinho que o raio refletido está melhor representado pelo raio de número 4. Portanto, a alternativa correta para essa questão, alternativa D. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Nada tão difícil, mas se você não soubesse essa propriedade geométrica, né, você provavelmente teria um pouco mais de dificuldade de visualizar isso, certo? Mas, independente da superfície plana ou esférica, né, a normal sempre tem que formar um ângulo de 90 graus no ponto onde ela toca, né? E no caso das superfícies esféricas, essa normal, para que forme um ângulo de 90, ela tem que passar pelo centro da circunferência, ok? Bom, então bora lá para o nosso próximo exercício. Questão de número 2 agora, pessoal. Outra questão teórica, mas que eu vou fazer questão, né, de resolver aí com vocês passo a passo.
Questão de número 2. O retrovisor, o espelho retrovisor de um carro e o espelho em portas de elevador são geralmente espelhos esféricos, né? Para um objeto real, um espelho esférico, né, convexo gaussiano forma que tipo de imagem? Não sei se vocês se recordam, o espelho côncavo nós temos 5 possibilidades de imagem, né? 3 delas são imagens invertidas e reais, de tamanhos diferentes. Uma nós não temos imagem, que é quando o objeto está em cima do foco, e a outra quando o objeto está bem pertinho do espelho, entre o foco e o vértice, a nossa imagem ela é virtual e direita. No espelho convexo, nós só tínhamos apenas um único tipo de imagem. Eu já sei que a imagem ela é, né, virtual e menor. Tudo bem? Então, eu já até tenho a resposta. Eu já sei que é a letra B. O problema é que, às vezes, o aluno não fica decorando todos os casos de forma tão rápida. Então, a melhor coisa é a gente desenhar, tá? Então, vocês têm aqui um objeto, objeto AB, representado por essa setinha, tá? E você tem aqui o seu espelho convexo. Lembra que o espelho convexo, a parte refletora dele é a parte de fora. E eu desenhei ali o vértice e o foco. Não desenhei o centro, né, porque eu não preciso desenhar. Com 2 raios eu consigo construir a minha imagem. E agora eu vou desenhar, né, os meus raios. Então, olha só que interessante. O primeiro raio que eu vou desenhar é aquele raio que chega paralelo. Ele bate no espelho, tá? E a hora que ele reflete, olha só, eu vou até desenhar na mão aí, então deve ficar um pouquinho torto. A hora que ele reflete, né, o prolongamento dele, nossa, tá ficando muito torto, tá? Vou desenhar na reta mesmo, pessoal. O prolongamento dele, ele passa pelo foco. Então, a hora que esse raio bateu aqui, ó, ele tá chegando aqui, ó, presta atenção, tá? Ele bateu e ele refletiu, ele voltou. Se eu prolongar o raio refletido, e aí aqui esse é o problema, né? Porque para desenhar aqui o raio refletido, o prolongamento eu teria que desenhar pontilhado. Deixa eu só dar uma diminuída aqui, ó, que eu acho que fica melhor para a gente fazer, tá? Então, ó, eu vou cortar aqui, ó, só para desenhar ele pontilhado, tudo bem? Então, esse é o caminho do primeiro raio que eu estou utilizando, tá? Um outro raio que eu poderia desenhar, por exemplo, é o raio que bate no vértice. Todo raio de luz que bate no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo. Então, teria mais ou menos o raio por esse caminho aqui, tá? O raio ele chega aqui, ele bate e ele reflete com o mesmo ângulo. Mateus, como assim com o mesmo ângulo? Esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, é igual a esse ângulo aqui, que é o ângulo de reflexão, tá? E aí o que a gente faz? A gente prolonga o raio refletido. Tá aqui, ó. Vou desenhar na mão mesmo, mais ou menos, tá, pessoal? Mateus, eu estou percebendo que aqueles prolongamentos se cruzaram. Perfeito, gente. É exatamente onde eu vou desenhar a minha imagem, né? Então, a nossa imagem, ó, ela está exatamente aqui. Essa é a imagem daquela seta AB, tá? Então, aqui está a pontinha dela. Vou chamar a imagem de A' e vou chamar a imagem do B de B'. Ok? O que nós percebemos dessa imagem? Ela é uma imagem direita. Toda imagem que é direita, ela é virtual, ela está no espelho, tá? A gente olha para o espelho para ver ela, e ela é uma imagem menor que o objeto. Sempre, sempre, pessoal. Se você quiser comprovar isso, pega uma bolinha de árvore de Natal. Põe seu rostinho bem pertinho da bolinha de árvore de Natal. Você vai ver pequenininho direito. Se você afastar, você vai continuar vendo pequenininho direito. Se você afastar mais ainda, você vai continuar vendo pequenininho e direito, tá? Portanto, a alternativa correta para a gente, alternativa B, virtual e menor, tá? E lembra que se é virtual, ela é direita. Perfeito? Bom, vamos para a nossa questão de número 3. Questão de número 3 agora. Mais uma questão teórica, tá?
3. Os próximos Jogos Olímpicos nesse ano acontecerão no Brasil, em julho, mas a tocha olímpica já foi acesa em frente a um templo de Hera na Grécia, usando-se um espelho parabólico muito próximo de um espelho esférico de raio R, tá? Que produz o mesmo efeito com pouco menos de eficiência. Esse tipo de espelho, como o da figura, imagem divulgada em toda a imprensa nacional e internacional, consegue acender um elemento inflamável usando a luz do sol. Pode-se afirmar que o elemento inflamável acende devido ao fato do tipo de espelho. Pessoal, eu fiz mais ou menos a representação, tá? Então nós temos ali, ó, na nossa imagem um espelho, né? Um espelho côncavo. Mateus, por que côncavo? Gente, porque o convexo, quando você joga a luz na parte de fora, ele espalha. Você não quer que a luz espalhe, você quer concentrar a energia dessa luz vinda do sol. Então você tem que fazer esse raio de luz se juntar. Já está sacando a ideia, né? Então tem que ser um espelho côncavo para fazer isso, porque só o espelho côncavo consegue convergir os raios de luz, tá? Nós temos aqui o eixo principal, beleza? E aí eu desenhei essas retas vermelhas que representam os raios solares. Primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte: o Sol está muito distante da Terra, certo? O fato dessa distância ser muito grande faz com que, basicamente, os raios solares eles chegam até a Terra praticamente paralelos um ao outro. Então, olha que interessante, né? Como eles vão chegar praticamente paralelo à superfície da Terra, é aquele caso do raio de luz que incide paralelo ao eixo principal. E nós sabemos bonitinho o caminho desses raios. Mateus, você falou que todo raio que chega paralelo, depois que ele bate no espelho, ele atinge um ponto chamado foco. Perfeito. Onde está o foco aí no espelho? Não sei. Vamos imaginar que o foco está por aqui, ó. Ok? Esse é o ponto foco. Mateus, é importante? Sim, porque eu sei que todos esses raios de luz, depois que eles refletirem no espelho, eles vão passar pelo foco. Ou seja, eu estou aqui, gente, concentrando toda a energia que esses raios solares estão carregando em um único pontinho. E esse ponto é o foco, que é o ponto onde a tocha deve ser posicionada para que ela consiga ser acesa. Então, olha que interessante, né? O que eu quero, né, fazer com os raios de luz? Eu quero que os raios de luz, né, reflitam no espelho, se concentrando o máximo possível. Para quê? Para que naquele ponto a energia solar seja intensa e que eu consiga acender a minha tocha olímpica, tá? Se você olhar as alternativas, o que nós queremos então? Refletir os raios de sol concentrando-os. E isso está melhor escrito na alternativa C. Tudo bem? Então, alternativa C, alternativa verdadeira aí. Ele não está escrevendo aqui. Deixa eu ver por que ele não está escrevendo. Estou querendo marcar o C. Deixa eu ver se agora vai. Não está indo. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se agora vai. Alternativa C. Agora foi. Tá bom? Tranquilo, pessoal. Uma questão teórica interessante, né? Inclusive, é legal você lembrar desse detalhe. Toda vez que você está usando luz e essa luz está vindo do Sol, né? A luz vem e chega até o seu espelho de forma paralela, né? Ela atinge o seu espelho paralelo um raio ao outro. Por conta da distância, nós temos essa propriedade geométrica. Perfeito? Bom, vamos lá então para a próxima questão. Questão de número 4 agora, gente. Mais uma questão teórica, uma questão da FUVEST 2015. A questão ela fala o seguinte: a luz solar incide verticalmente sobre um espelho esférico convexo, visto na figura abaixo, tá? Repare então que você tem um espelho, você tem ali 3 pontinhos, e ele disse que a direção do Sol é vertical. Os raios solares, eles são
verticais, tá? Os raios refletidos nos pontos A, B e C do espelho têm respectivamente o ângulo, né? Os ângulos θA, θB e θC. É θ, não é teta, tá, pessoal? Ele quer saber qual ângulo é maior que qual. Bom, de novo aqui nós vamos precisar, né, desenhar a normal, porque nós temos raio de luz chegando, batendo em pontos diferentes e, obviamente, a reflexão será diferente. Mateus, onde está a normal? Pessoal, preciso buscar o centro da circunferência, tá? Vou desenhar mais ou menos o centro, aparentemente o centro está por aqui. Esse é o centro O da nossa circunferência, tá? Então eu sei que no ponto A, no ponto B e no ponto C, a nossa reta normal, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então nós temos aqui, ó, a normal com o ponto B, nós temos aqui, ó, a normal com o ponto C e nós temos aqui a normal com o ponto A, tá? Então isso são normais, pessoal. Ó, eu vou chamar a normal de C, eu vou chamar aqui a normal de B e eu vou chamar aqui a normal de A. Tudo bem? Aí existem raios chegando. Vou desenhar esses raios azuis, tá? Pessoal, ele está mostrando na imagem que a direção do raio é sempre vertical. Então, o raio que vai bater aqui no ponto A, ó, ele está vindo desse jeito. Ele está vindo de forma vertical. O raio que está batendo em cima do ponto B, ele está vindo assim, ó. Ele está vindo também de forma vertical, tá? E o raio que está vindo do ponto C, ele está vindo assim também, ó. Ele está vindo de maneira vertical. Ok? Bom, vou desenhar o raio no ponto A. Para eu desenhar o raio no ponto A, eu preciso perceber que aqui tem um ângulo, né? Que é o ângulo de incidência, θA. E eu sei que esse raio ele vai se refletir mais ou menos com o mesmo ângulo, tá? Estou fazendo aí no olhômetro, pessoal. Então, eu sei que esses dois ângulos aqui, olha, eles precisam ser iguais. Aqui é o ângulo θA também. Olha o tamanho do ângulo θA. Estou pintando ele aqui de azul, né, para você ver esse ângulozinho aqui que ele falou. Beleza? Bom, o raio em B, ele tem uma característica interessante. Perceba que ele está em cima da normal. Quando você chega um raio de luz em cima da normal, ele reflete em cima da própria normal, né? Então, nós teríamos aqui, ó, o raio indo e voltando. Ou seja, um raio que está em cima da normal não forma ângulo nenhum com a normal. Para ele formar ângulo, ele tem que estar um pouquinho inclinado, tá? Então, o ângulo θB, ele vale 0. Não tem um ângulo formado em relação à normal. Está em cima da normal, tá? E o ângulo θC é esse outro ângulo aqui, ó. A hora que eu desenhar esse raio refletindo, eu vou ter que desenhar ele um pouquinho tortinho, mais ou menos para cá, né? E aí você percebe que mais ou menos esses ângulos aqui, ó, eles são iguais. Ok? Bom, agora a gente consegue, então, determinar a relação entre esses raios. Qual é o maior de todos, pessoal? O θA. É o maiorzão de todos, dá para ver. Depois, qual é o maior, o segundo maior? Ah, Mateus, o θC, dá para perceber. E depois nós temos o θB, que seria até 0, né? Porque o raio de luz ele chega e reflete em cima da normal. Beleza? E isso te levaria a que alternativa aí, pessoal? Alternativa B, né, gente? Olha lá. O θA é maior que o θC, que é maior que o θB. Beleza? Tranquilo essa questão? De novo, desenho, né? Perceba que se a gente não faz o desenho, se a gente não sabe dessa propriedade onde desenhar normal, a gente não consegue resolver questão, né, como essa, onde a gente não tem muita matemática, meramente um desenho, meramente uma representação. Beleza? Bom, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 5 agora. É, mais uma vez, uma questão de construção. Então, vamos lá. A figura a seguir mostra um espelho côncavo e diversas posições sobre o eixo principal. Um objeto e a sua imagem produzida por esse espelho são representados nas flechas na posição 4. Tá? O foco do espelho está representado por qual número? Gente,
Se você tem lembrado, né, quais são as posições de objeto onde fica a imagem, você mata essa questão em segundos. Mas aqui eu vou fazer questão de construir ela com vocês, tá? Eu coloquei ali um objeto, na imagem ali do lado que eu trouxe, e eu coloquei ali em cima do centro, tá? E aí eu quero te mostrar, desenhando os raios, onde está a imagem, para que você perceba se tem uma determinada semelhança com a questão. Então vamos lá, vou usar os raios, tá? Espelho côncavo, ok, pessoal? Todo raio de luz que chega paralelo, a hora que ele bate no espelho, ele reflete passando pelo foco, tá? Então o raio ele chega paralelo e a hora que ele reflete, ele passa pelo foco. Um outro raio de luz que eu vou utilizar, né? Por exemplo, é aquele raio de luz que chega passando pelo foco, ok? E a hora que ele bate no espelho, ele sai paralelo. Esse é um outro caminho de raio. Mateus, tem que lembrar desses caminhos? Tem, gente. Não tem escapatória, tá? Mateus, cadê a imagem, né, desse objeto? Vou desenhar em preto aqui para vocês. Ó, a imagem aqui, gente. Ó. Olha só a nossa imagem, tá? Se você reparar, você formou uma setinha idêntica à seta de cima. Repare que a seta de cima ela tem 1, 2, 3 quadradinhos. A seta de baixo também, ela tem 1, 2, 3 quadradinhos. E ela está exatamente na mesma posição. Tem um pouquinho a ver com o que está representado ali no exercício 5? Totalmente, né, pessoal? Então, olha que interessante. Quando o seu objeto e a sua imagem ficam posicionados no mesmo ponto, obrigatoriamente, aquele ponto onde estava o seu objeto representa o centro de curvatura, tá? Mas ele não pediu o centro, ele pediu o foco. Onde está o foco? Lembra que nós falamos, né? Esse pontinho aqui é o vértice, e o vértice ele está aqui, ó, no meu espelho. O foco é um ponto que fica exatamente na metade da distância do centro ao vértice. Né? Vocês podem reparar exatamente aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 quadradinhos, do outro lado 1, 2, 3 quadradinhos também. Então, o ponto que corresponderia ao foco do espelho seria exatamente aqui, ó, né? Para quê? Para que você tenha 1, 2 quadradinhos, 1, 2 quadradinhos do outro lado. E isso está melhor representado pelo ponto de número 2, alternativa B. Tranquilo? Tudo bem? Estão vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Claro que tem que conhecer os raios, né? Tem que saber fazer a construção correta. E o próximo exercício agora ele vai trazer uma matemática para a gente, porque até então matemática não apareceu, né? Mas o aluno que conhece a física, a construção, ele faz a matemática com os pés nas costas. Só tem que lembrar aqueles detalhezinhos dos sinais, né? Algumas grandezas podem ser positivas, outras negativas e assim vai. Beleza? Então vamos lá, galera. Última questão aí para que a gente finalize. Questão de número 6. A questão ela fala o seguinte: determine o raio de curvatura em centímetros de um espelho esférico. Opa, não falou se é côncavo ou convexo, tá? Mas eu vou na leitura identificar. Que obedece às condições de nitidez de Gauss e que conjuga de um determinado, né, objeto uma imagem invertida. Pronto, ele já falou para você qual é o tipo de espelho. Meu amigo, imagem invertida só é construída em espelho côncavo. Tá? Direita, eu posso ter os dois espelhos. O espelho côncavo conjuga imagem direita e o convexo também. A diferença está no tamanho. Imagem direita maior que o objeto é côncavo. Imagem direita menor que o objeto é convexo. Então, se ele falasse uma imagem só direita, eu não poderia concluir que tipo de espelho é. Mas como ele falou invertida, matou. Eu já sei que é o espelho côncavo. Tá? E o tamanho dessa imagem é igual a 1/3 do tamanho do objeto que está sobre o eixo principal. Sabe-se que a distância da imagem e do objeto é de 80 centímetros. Olha que sacana. Esse 80 centímetros não é a distância da imagem
até o espelho, ou do objeto até o espelho. É a distância da imagem até o objeto. Eu vou representar ali naquela imagem, tá? Repare que eu trouxe uma figurinha embaixo e o meu objeto ele está atrás do centro de curvatura, ele está antes do centro de curvatura, tá? Mateus, por que você colocou o objeto aí? Porque eu sei que quando o objeto está antes do centro de curvatura, a minha imagem ela é invertida e menor. Mateus, como você sabe isso? Gente, eu lembro disso, né? Eu mexo com isso há tanto tempo, mas eu vou te provar isso fazendo o desenho agora, tá? Bom, mas ele falou isso no exercício? Ele falou que a imagem é menor que o objeto. A única posição em que a imagem é invertida e menor que o objeto é quando o meu objeto está antes do centro de curvatura. Tá vendo? É decoreba? Infelizmente é. Mas se você lembra dessa decoreba, você já descobre um monte de coisa a respeito da sua situação. Se você não lembrasse, às vezes, desse detalhe, né, você não conseguiria construir um desenho, e às vezes, sem o desenho, a dificuldade de saber das coisas ficaria um pouco mais complicado. Tá? Então vamos lá, vamos construir essa imagem para eu comprovar que ela é menor e invertida para você. Então lá do pontinho A, vou desenhar o primeiro raio de luz. Todo raio de luz que sai, né, do objeto, chegando paralelo, ele bate no espelho e ele faz o quê? Ele reflete passando pelo foco. Tá? Mateus, tem que decorar mesmo? Tem, gente. Infelizmente, não tem escapatória. Esses raios aqui, eles são importantes, tá? E nós utilizamos na construção. Beleza? Vou desenhar o outro raio, que é aquele que passa pelo foco. Todo raio de luz que chega passando pelo foco, mais ou menos aqui, a hora que ele bate no espelho, ele sai paralelo. Beleza? Então, ó, ele chegou passando pelo foco e ele saiu paralelo. Mateus, você não desenhou os outros por quê? Porque não tem necessidade. Mas se você quisesse, por exemplo, vamos desenhar o raio do centro? O que o raio do centro ele faz? Ó, a hora que ele bate no espelho, né? Olha lá ele volta em cima dele mesmo. Perceba que todos os pontinhos eles estão se cruzando. Né? Se você desenhasse do vértice também, não vou desenhar para não ficar muito poluída a nossa imagem. Aliás, eu vou apagar esse último do vértice, do centro, né? Para a imagem ficar mais limpinha aí para a gente marcar outras informações. Mateus, cadê o meu objeto? A minha imagem, desculpa. Sua imagem ela está aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Essa setinha pretinha que eu estou desenhando aí é a imagem do seu objeto. Repare que ela realmente está de ponta cabeça e ela é menor que o objeto, que é o que eu quero, né? Eu quero que ela seja menor, pessoal. É a condição aí, né, que ele pediu para mim no meu exercício. Beleza? Tudo bem? Bom, agora começa a minha matemática. Mateus, o que é esse 1/3 e o que é esse 80 centímetros? Tá? Gente, ele falou que o tamanho da imagem é 1/3 do tamanho do objeto. Mateus, dá para matematizar isso, essa informação? Dá. Olha como que eu vou escrever. Eu vou escrever que o I, que é o tamanho da imagem, é igual a 1/3 do tamanho do objeto, que é representado pela letra O. Só que tem um detalhe aqui, né? Lembra que quando nós falamos da imagem, e quando a imagem é invertida, ela é negativa. Então, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui na frente, senão eu acabo errando as coisas que eu vou manipular. Se ela fosse menor e direita, eu não precisaria colocar esse sinal negativo. Mas sempre que a imagem é negativa, né, eu tenho um sinal negativo. A imagem é invertida, desculpa, eu tenho um sinal negativo associado a ela. Tá? E, Mateus, o que é esse 80 centímetros? Pessoal, 80 centímetros é a distância da imagem até o objeto. Olha só o que eu vou fazer. Ó. A distância da imagem ao objeto é o que eu estou pintando de preto ali na figura. Ó.
Isso daqui é o 80 centímetros. Mateus, isso é o P ou P'? Isso não é nenhum nem outro. Mas como não? Lembra aqui que era o P. O P era a distância do objeto, ó, a distância do objeto até o espelho. Isso era o P. Isso era o P. O que era o P'? A distância da imagem até o espelho. A distância da imagem até o espelho. Tá? Isso era o P'. Só que olha que interessante. Dá para relacionar o P, o P' e o 80. Concorda comigo? Ó, saindo aqui do objeto. Ó, saindo aqui do objeto. Se eu somar todo esse pedaço até aqui, que é 80, mais esse pedaço aqui, que é o P', eu tenho toda essa distância, que é o P. De novo, se eu sair do objeto, andar até a imagem, andei 80, mais a distância da imagem até o espelho, que é o P'. 80 mais P' é igual ao P. Então, vou escrever isso. Ó. O nosso P é igual a 80 mais o P'. Beleza? Bom, e aí? Para onde eu vou agora? Repare que ele quer o raio de curvatura. Mateus, naquelas equações que você me apresentou, que é a equação de Gauss, né, que nós criamos aquela frase da fimose, né, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e na equação do aumento, olha só, né, lembrando que aqui tem um menos nessa equação, não tem esse R, né? Só que na nossa aula gravada da semana passada, a primeira matemática que eu te ensino é que a distância focal, ele vale metade do raio de curvatura. Se você voltar na aula que você assistiu gravada semana passada, a primeira equaçãozinha dos espelhos esféricos que eu te ensino é essa, tá? Então, para eu achar o R, eu preciso achar o F. Só que para eu achar o F, eu preciso do P e do P'. E eu não tenho nem o P, nem o P'. Tá? Agora vem a física, meus amigos. A física acabou. Agora é um processo matemático. Eu preciso brincar com as minhas equações, tá? Brincar com as minhas equações para criar equações para determinar o que eu preciso. Eu preciso achar o F. Só que para eu achar o F, eu preciso do P e do P'. Será que dá para achar o P e o P'? Obviamente deve dar, né? Senão, não teria a resposta ao exercício. Mateus, como é que você vai atacar o exercício? Eu vou atacar o exercício começando por aqui, ó. Por quê? Pessoal, vocês estão vendo que você tem aqui uma equação com o P e com o P'. Só que ela é uma equação com duas incógnitas. Se eu criar uma outra equação com o P e o P', eu posso mexer com as duas equações juntas. Tipo um sistema de equação, faz sentido? E aí eu consigo determinar o P e o P'. Com o P e o P' eu descubro o F e com o F eu descubro o R. Tá? Então eu vou mexer com essa equação aqui. Ó. Vamos lá, vou trazer ela aqui para a gente. Então a equação, quem que ela é? Ó, vou copiá-la aqui de novo. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Só que o I, olha lá para mim, ó, ele vale menos 1/3 de O. Então, o meu I é menos 1/3, né? Ou menos O sobre 3, tanto faz. 1/3 de O e O sobre 3 é a mesma coisa. Dividido por O, isso é igual a menos P' sobre P. Tá? Vou fazer uma multiplicação em cruz. Só que antes de fazer isso, como eu tenho um lado negativo e outro também, eu vou cortar o sinal negativo. Tudo bem? Vai ficar todo mundo positivo aí para mim. Então, o que vai virar aí para mim? Ó, vamos lá, vou fazer a multiplicação em cruz. Vai ficar P, que multiplica O sobre 3. E do outro lado vai ficar P' vezes O. Posso cortar o O e posso passar o 3 multiplicando.
Então, olha só que legal. Eu tenho que o P, ele vale 3 pelinha. Tudo bem? E agora, eu vou brincar com essa equação aqui. Ó, vou chamar essa equação de 1 e vou chamar essa equação de 2. E vou jogar a equação 2 dentro da equação 1. Tá vendo o nosso P aqui, ó? Eu não vou chamar ele de P, eu vou chamar ele de 3 pelinha. Por quê, Matheus? Ué, tá vendo a equação 2? Eu não estou falando que o P vale 3 pelinha? Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do P, eu vou colocar 3 pelinha. Isso é igual a 80 mais pelinha. Posso jogar esse pelinha para o outro lado, subtraindo 3 pelinha. Vai ficar 2 pelinha igual a 80. O nosso pelinha, então, ele vale quanto? 40 centímetros. Ô, Matheus, você achou o pelinha. Já achei o pelinha e já achei o P, ó. Vou achar o P aqui embaixo agora, ó. O P vale 3 vezes o pelinha, que vale 40. O nosso P, então, vale 120. Pronto. Fizemos a parte mais difícil do exercício. Então, o que eu fiz? Eu percebi que para achar o P e o pelinha, eu precisava de uma outra equação que tinha o P e o pelinha. Da onde eu tirei essa equação? Daqui de baixo, ó, da equação do aumento. Tá? Criei essa equação, que é a que eu chamei de equação 2, substituí a equação 2 na equação 1 e achei o pelinha. Depois eu voltei o pelinha na equação 2 e descobri o P. É o que você faz na matemática no sistema de equação. Você não isola, às vezes, uma letra X numa equação, substitui na outra, acha o Y, volta com o Y na primeira e acha o X de novo? É isso que você está fazendo, tá? Mas acabou o problema? Não, não acabou, tá? Só que olha que legal, uma coisinha que eu queria comentar com vocês. Lembra que o nosso P era sempre positivo? E ele é bonitão, 120, positivo. Eu não forcei o resultado, ele foi achado naturalmente. O nosso pelinha, ele poderia ser positivo ou negativo, né? O pelinha era positivo quando a imagem é real. E toda vez que ela é real, ela é invertida. Oh, o nosso pelinha deu 40 positivo, bonitão, né? Onde isso saiu bonitinho? A hora que eu coloco esse sinal negativo aqui, ó, porque a imagem é invertida. Se eu não coloco esse I aqui, eu ferro o sinal do pelinha. E aí eu começo a ferrar as outras grandezas na jogada. Tá? Então, por isso que tem que estar atento ao sinal. O sinal tem que casar com a física. Né? Isso você tem que estar atento. Beleza? Bom, agora eu vou descobrir o F. Eu vou usar a equação de Gauss, né? Ou a equação da fimose. Então, vou copiá-la aqui de novo, para que você vá se acostumando com ela. Tá? Então, vai ficar 1 sobre F igual a 1 sobre P. Nosso P está ali embaixo, ó, 120. Mais 1 sobre pelinha. O nosso pelinha vale 40. Tá? Matheus, como que você resolve isso? Pessoal, como a minha incógnita, que é o F, já está isolada, eu vou só tirar o MMC do outro lado. O MMC de 120, 40 é 120. 120 por 121, 1 vezes 1, 1. Mais 120 dividido por 40, 3. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 mais 3, 4 sobre 120. Tá? Se você multiplicar em cruz, vai ficar 4F igual a 120 vezes 1. O nosso F, 120 por 4, 30 centímetros. E olha que legal. Lembra que é o espelho côncavo, não é? A distância focal, ela tinha que realmente ser positiva. E ela deu positiva. Tá? Eu não forcei as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas ele não pediu F, ele pediu R. Agora eu vou usar aquela equação do R. Então, F igual a R sobre 2. Tá? O nosso F vale 30. O R eu quero descobrir, dividido por 2. Se eu passar o 2 multiplicando, 30 vezes 2, 60 centímetros. E aí nós chegamos bonitinho, né, na alternativa C. Exercício, Matheus, exercício fácil, médio, difícil. Nos espelhos esféricos, é um exercício de médio para difícil.
tá? É muito difícil aparecer coisas mais complexas que isso, né? Não é nem pela física não, pessoal. A física é tranquilo, o problema é a matemática. Escreve uma equação, escreve outra, joga uma dentro da outra, acha uma letra, depois vai ter que ir para outra. Quando ele quer complicar espelho esférico, ele traz essa matemática xarope aqui. Agora, quando não, é mais a parte teórica. Beleza? Tudo bem, pessoal? Espero que então vocês assistam esse vídeo com calma, voltem, tentem fazer os próximos exercícios aí da apostila, para que na nossa aula ao vivo, na terça-feira, novamente, nós possamos esclarecer quaisquer dúvidas. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal.